Nós vamos nos preparando agora para o início da nossa reunião. Vamos todos nós agora sintonizando com o mais alto, com o nosso pensamento de gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, mestre, guia, modelo, aos amigos espirituais. Gratidão pela vida, pela saúde, pelo Evangelho que nos deu. Gratidão, Jesus, por ser o caminho para nós trilharmos nossa caminhada a Deus. Vamos com nossos pensamentos serenos, mentalizando Jesus em nossos corações, que possamos melhorar nossos sentimentos, nossos pensamentos, que sejam bem equilibrados, que a tua luz esteja conosco e que essa paz que estamos recebendo, essa luz que estamos recebendo agora, seja espalhada a cada coração que sofre. Tanto aos que estão na reunião pública, quanto aos irmãos que não puderam participar hoje, todos aqueles irmãos que tanto encarnados como desencarnados sejam assistidos, que essa luz intensa de Jesus possa espalhar amor, paz e muita luz a todos os cantos do planeta. Que Jesus ilumine os nossos corações. Gratidão, Senhor, por tudo, por tudo. Muita paz, muita luz. Graças a Deus. Então, hoje, nós vamos, nossa reunião pública dessa terça-feira, último dia do ano 2024, e nós temos a presença do Márcio, que vai fazer a abordagem dessa mensagem de final de ano e de início de 2025, com relação aos nossos planos, nossos propósitos de mudança das nossas reformas, da nossa reforma interior. Que Jesus esteja conosco. Vou falar, Max. Boa noite, pessoal. Realmente, já antecipando, feliz ano novo para todos, que esse 2025 possa ser de muitas bênçãos e saúde a todos nós. Então, muito feliz, né, de estar aqui para a gente poder falar desse momento de mudança, nesse momento mais reflexivo, esse momento de esperança, né, que é o momento que a gente para poder refletir, ver o que a gente fez no ano anterior, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer nesse novo ano que se inicia. E geralmente quando a gente tem uma virada de ano novo assim, a gente faz as famosas listas de objetivos, de metas, para poder se cumprir no ano que se segue. E muitas das vezes geralmente são os mesmos itens ou itens parecidos do ano anterior que a gente infelizmente acaba não conseguindo cumprir. E aí, mediante isso, porque a gente sabe o que precisamos fazer e geralmente a gente não consegue fazer, a gente não consegue cumprir com essas metas que a gente coloca mediante esse ano que se inicia. E aí tem uma coisa muito interessante para a gente refletir, é que nós, o que controla o nosso querer alguma coisa, são os estímulos ambientais. E aí é interessante a gente parar para pensar quais estímulos a gente está se expondo, quais estímulos ambientais a gente está se expondo. Será que eles são favoráveis a esses objetivos que a gente quer cumprir, a essas metas que a gente quer cumprir, ou a gente apenas deseja algo e permanece fazendo da mesma forma que a gente vem fazendo? E aí, esse é o momento que vai de autoconhecimento, né? A gente olhar para a gente.
E aí, outra coisa interessante da gente parar para refletir antes de definir quais metas a gente vai querer é o que é o suficiente para mim? Qual que é o meu suficiente? O que eu realmente quero? Porque muitas vezes a gente se vê pegando metas dos outros, copiando e esquecendo que é o momento de autoanálise, de autoconhecimento, de olhar para dentro, de olhar para nós e ver o que nós realmente queremos, o que é o suficiente para nós, o que realmente nos preenche internamente. E aí, para a gente entender, a gente precisa desse momento de nós com a gente mesmo. E aí eu faço a pergunta, qual foi a última vez que você teve um momento a sós com você mesmo? Com o mínimo de estímulos possíveis, sem celular, sem televisão, sem às vezes pessoas por perto, sem coisas distraindo. Só você e você mesmo. Qual foi a última vez que você teve esse momento de olhar e conversar com você mesmo para poder se entender? Porque é muito importante a gente entender esse suficiente. E aí, eu tenho mais outro exercício para a gente poder se fazer mediante essas nossas metas para 2025. Eu vou pedir para que vocês imaginem que hoje são 31, né, de dezembro de 2024. Eu vou pedir para que vocês se imaginem no dia 31 de dezembro de 2025. Tá? Se precisar, pode fechar o olho e se imagine como eu quero estar me sentindo no dia 31 de dezembro de 2025. Eu vou dar um tempinho. Se vocês precisarem, pode fechar os olhos e se imagine no dia 31 de dezembro de 2025. Como vocês querem estar se sentindo. Não o que vocês querem ter adquirido, ter conseguido, mas como vocês querem estar se sentindo. E aí, por que eu pedi para vocês fazerem esse exercício? Porque ele vai ajudar a gente a achar qual que é o nosso suficiente. O que é aquilo, qual que é aquele objetivo, seja material e principalmente nosso aqui, né, que a gente visa a parte moral, qual é aquele objetivo que vai nos preencher? Qual que vai ser aquele sentimento que a gente quer estar tendo no final do ano que vem? Exatamente é o momento de reflexão. E aí eu pergunto, o porquê que para você é importante estar se sentindo dessa forma como você pensou aí no final do ano de 2025? Por que é importante? Vamos supor que você, por exemplo, para mim, é importante eu chegar ao final do... Para mim, eu quero chegar no final do ano que vem me sentindo em paz. Por que me sentir em paz é importante para mim? E aí, por que eu pergunto isso? Porque é muito importante, é essencial para quando a gente vai mudar algum comportamento, ter clareza do que e o porquê que nós estamos fazendo isso. Porque se a gente não tem essa clareza, vai ser muito mais difícil a gente modificar um comportamento, a gente adquirir um hábito, né? Aí a gente volta lá à pergunta do início. Por que nós sabemos o que devemos fazer e não conseguimos fazer? Vocês viram como começa a envolver diversos outros fatores, não é apenas querer algo. Ele vai muito além. E depois de vocês pensarem o porquê que isso é importante, porque estar se sentindo assim ao final do ano de dezembro de 2025 é importante para vocês, quais comportamentos e virtudes vocês precisam adquirir para chegar ao final de 2025 se sentindo assim? Então, se você quer se sentir em paz no final do ano de 2025, ou você quer se sentir realizado, quais comportamentos, quais virtudes vocês precisam desenvolver para chegar
no final do ano com esse sentimento? E aí tem mais outra pergunta. Quais obstáculos que eu tenho para poder adquirir esses comportamentos? Ou quais obstáculos podem vir a surgir que venham a impedir, a dificultar esse comportamento? E aí, depois disso, quais ações corretivas eu posso fazer ou preventivas para minimizar esses obstáculos, para minimizar ou evitar a ocorrência desses obstáculos? Então, vocês estão percebendo o porquê que é tão difícil, o porquê que a gente sabe muitas vezes o que a gente quer e a gente geralmente não consegue? Porque para mudar, não é apenas querer, não é apenas, eu quero. O querer é o primeiro passo, mas ele envolve um tipo de uma estratégia para a gente poder chegar lá. Porque se eu não sei quais as dificuldades que eu tenho para executar, se eu não sei o que eu posso fazer quando as dificuldades chegarem para poder minimizar pelo menos esses obstáculos, como que eu vou modificar? Aí se eu não tenho esse plano bem traçado, na primeira dificuldade eu acabo desistindo. Quando, por exemplo, no trabalho de vocês, quando vai ter uma nova ação, vão fazer alguma coisa diferente, não tem-se toda uma estratégia para poder fazer algo? Não tem que se pensar, olha, mas se dessa forma der errado, o que a gente pode fazer para poder evitar isso? Ou o que a gente pode fazer para corrigir? E da mesma forma são os nossos comportamentos. É a forma como a gente vai adquirir um hábito, para a gente poder adquirir com mais eficiência e eficácia. E aí, tem outra coisa. Como que eu vou medir o progresso desse comportamento? Como que eu vou metrificar que eu estou fazendo, que eu estou evoluindo, que eu estou, pelo menos, tentando? Porque se eu não achar uma forma de medir esse comportamento, esse hábito, a chance de eu continuar ou de eu desistir vai ser grande. Porque se eu chego, por exemplo, eu me propus a xingar menos, por exemplo. E aí, vamos supor que eu xingue em média de 20 palavras por dia. Se eu não acho uma estratégia para metrificar e falar, olha, eu quero xingar menos durante esse ano de 2025, e eu não souber que mais ou menos, eu xingo umas 20 vezes, e que no meu papel de esforço ali, eu passei a xingar 19 a 18, se eu não tenho isso, se não consigo olhar para isso, eu vou falar, não tô conseguindo. Isso é difícil demais, não sei o quê, vou deixar para o próximo ano. Então a gente precisa achar alguma estratégia para medir esse comportamento. E uma delas é quando a gente, ao chegar no final do dia, para avaliar, para fazer uma oração, para avaliar as nossas ações, ver o que a gente poderia estar fazendo de melhor, o que a gente poderia não ter feito de algo de ruim para o próximo, eu olhar também, olha, eu me esforcei para modificar nisso. Não foi fácil, às vezes eu não consegui, mas eu tentei. Então, se valorizar por ter tentado, se valorizar por ter se esforçado, porque se a gente só olha para a parte negativa, se a gente só olha para o que não fez, para o que deveria ter feito, a gente acaba desestimulando. Isso é uma coisa que é própria do cérebro, ele precisa disso, ele precisa de se sentir valorizado para poder continuar tendo motivação, que motivação é o motivo para a ação. Então, para ele ter a motivação para poder continuar praticando, continuar tentando. Porque se eu só olho para o resultado,
a gente sabe que a mudança, ela não é rápida, a mudança ela é lenta, ela é devagar, ela é aos poucos. Então, se eu só olho para o resultado, dificilmente eu vou continuar tentando modificar. Por quê? Porque vai demorar, é um processo lento. Então, por isso que eu preciso aprender a olhar para o esforço, a me valorizar por estar me esforçando, por estar mudando, nem que seja um grãozinho de areia. Eu preciso me valorizar e olhar para aquilo. E então, o reforço positivo, que é olhar para o que a gente está se esforçando, valorizar isso, ele é a melhor forma de criar um contexto para mudança de comportamento. Então, se valorizar pelo esforço, pelos pequenos progressos, chegar ao final do dia e na avaliação não começar só olhando para o que faltou, mas se valorizar pelo esforço e depois tentar entender quais foram os estímulos que dificultaram tal prática. Por exemplo, um exemplo disso é quando a criança começa a andar. Se os pais não estivessem estimulando, não estivessem parabenizando o primeiro passo que ela dá, mesmo ela dando um passo e caindo, ela provavelmente não andaria. Por quê? Porque ela precisa daquele esforço, ela precisa daquela valorização. Então os pais estão ali todo o tempo animando ela, parabenizando por ter dado um passo, ter dado 2 passos. E da mesma forma, somos nós adultos. E nesse processo é muito importante saber que nós vamos errar. É um errar na tentativa de acertar. Então, que a gente já se perdoe antecipadamente pelos erros que a gente vai vir a cometer nessa tentativa de acerto. É normal. Esse erro, a gente pode ver ele como um processo. Ele faz parte de um processo. E errar, ele tem uma função que geralmente a gente não olha. Por quê? Porque a gente foi culturalmente ensinado que errar é muito ruim, que errar a gente geralmente às vezes tem menos valor. Só que não é todo erro. O erro tentando acertar, ele está nos dizendo alguma coisa. Ele tem algo a nos dizer. Olha, não é por esse caminho, por essa forma não é a melhor maneira. Você pode melhorar nisso, você pode deixar de fazer isso. Então, ao invés de pegar esse erro e colocar para debaixo do tapete, vamos olhar para ele, vamos tentar entender o que ele está querendo dizer para nós. E a partir daí, a gente traçar novas estratégias para poder melhorar. Eu esqueci o nome agora do rapaz que inventou a lâmpada, a luz, né? Quantas vezes que ele tentou, que ele errou até chegar à invenção. Acho que é Thomas Edison. A invenção da lâmpada. Quantas vezes? E aí, quando foi perguntado para ele o porquê que ele não desistia, porquê que ele estava sempre continuando, ele falava porque a quantidade de vezes que ele errou era a quantidade de vezes, eram as coisas que ele sabia que não podia ir por aquele caminho. Então ele estava mais perto já do acerto, porque ele já sabia os vários e vários caminhos que não dariam certo. Ou seja, ele olhou para o erro na função que ela exerce, que é o de feedback. Então, esse ano novo, ele é um convite para nós de melhora. Ele é um convite para nós de, quem sabe, a gente parar para pensar e, às vezes, seria interessante, às vezes, a gente, ao invés de fazer listas, uma lista com vários e vários itens de mudança, por que a gente não pega uma mudança, dessa da parte moral, e vamos trabalhar em cima dela? Porque vocês viram o tanto que é trabalhoso, o tanto que precisa ser estratégico, e além disso, é uma constante avaliação, a gente precisa estar se avaliando e olhando para aquilo constantemente. Então,
quem sabe às vezes não vale a pena a gente pegar um item e tentar modificar nesse ano de 2025, né? Para que tanta pressa? Vamos com calma, olhar com mais calma, montar melhor essa estratégia. E quando a gente for, às vezes, esse novo comportamento que a gente precisa adquirir seja apenas desacelerar, pode ser que seja a gente esteja precisando de contemplar mais, de degustar mais. Algumas semanas atrás eu participei de um workshop falando sobre as mudanças e planos para 2025, e aí eles foram perguntando para cada um, né, quais eram os planos, o que gostaria para o ano de 2025. E aí teve uma moça lá que ela respondeu da seguinte forma, ela falou que ela gostaria de ler menos e degustar mais o livro, a leitura. Então, numa cultura que a gente está querendo, que a gente está sendo incentivado a sempre fazer mais, ela vem com essa proposta, porque de ler menos e degustar mais, porque nessa ânsia de querer sempre estar fazendo mais, será que a gente está aproveitando? Será que a gente está aprendendo o que a gente se propôs a aprender? Será que a gente está observando o que deveria estar observando? Né? E já tem uma frase que é muito famosa, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, quem sabe uma dessas metas, esses objetivos que a gente precise, seja desacelerar. Será que a gente está aproveitando a nossa família? Será que nós estamos tendo paciência para ouvir o que o nosso familiar, nosso pai, nosso irmão, nosso parente, nosso amigo, a pessoa próxima a gente, será que a gente está prestando atenção quando ele está contando uma história? Quando ele está contando de um problema? Será que quando a gente pergunta para uma pessoa, e aí, tudo bem? E a gente, às vezes, não dá moral? Será que nós estamos vendo com detalhe, com calma, com aprecio, os nossos filhos crescerem? Então, que a gente possa, nesse ano de 2025, saborear melhor a vida, saborear melhor as nossas atitudes. E aí vem uma mensagem de Chico Xavier, né, que fala sobre renovação. Ano novo é também renovação da nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-se nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução das velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há muito mais ignorância do que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para que quem possa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença.
Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Então que nesse ano de 2025, nesse momento de reflexão, nesse momento que se segue após o Natal, né, que a gente está mais sensível, mais suscetível à mudança, a olhar para o outro, olhar para nós mesmos, que nós possamos refletir o que realmente nós queremos, o que realmente é aquilo que é o suficiente para a gente. E também o momento de a gente olhar para o ano que passou e não ficar se cobrando em demasia, mas olhar o que nós conquistamos, como nós chegamos até aqui, né? Saber agradecer a Deus por todas as bonanças que nos têm sido enviado nesse ano. Então é isso, pessoal, a mensagem de hoje. Espero que essa mensagem possa nos ajudar nesse momento e que possamos ter um excelente ano de 2025, cheio de bênçãos, cheio de muita saúde e sempre com Jesus como nosso guia e modelo. Que possamos ter uma excelente noite, que assim seja. Obrigado. Detemos. Muito boa reflexão, vai valer para nós agora que estamos adentrando esse ano, né? Precisa de repensar a nossa vida, porque o tempo, na verdade, são ciclos, né? Então tem o ciclo de 365 dias ou 6, e depois chega o outro ciclo de novo, né? Mais outros 365 ou 6, né? Então, e na entrada desse ano, geralmente a gente começa a pensar o que eu vou fazer nesse ano. E a tendência nossa mais é planejar para o lado material, né? A gente esquece muito de planejar a nossa reforma interior, nossa melhoria moral. Então, que a gente possa ter bastante força para a gente ser melhor, né, nesse ano de 2025, planejar, né, nossas atividades para o bem em 2025 e a nossa reforma. Então, agora, eu agradeço a presença de cada um que está aqui presente, e passo a palavra para o nosso companheiro Odilon, que vai fazer a prece final e pedir o alto passe à distância. Com você, Odilon. Ok. Boa noite a todas, todos que estão online. Sejam todos bem-vindos. Que essas reflexões, essas palavras do Max dessa noite possam nos motivar a transformações, né? Aproveitar melhor essa reencarnação, a colocar em prática os nossos compromissos que fizemos antes de reencarnar, que possamos cada dia mais nos motivar a essas reformas. Neste momento eu peço a todas e todos que procuremos serenar as nossas emoções, buscar a paz interior, buscar nos ligar a esse Deus que está dentro de cada um de nós, esse Pai amoroso que nos envolve com as suas energias, que estamos mergulhados na sua energia, que tem tanta paciência, né, com os nossos equívocos, que nós possamos, Senhor,
neste momento, nos ligar a essa energia de amor, de paz, desenvolver dentro de nós o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, possamos nos despertar para a sua lei, para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos, Senhor, nos ligar às energias que está em toda parte, através da sua presença, através desse fluido cósmico universal. Peço a todos que neste momento nos imaginemos num lugar tranquilo, sereno, contato, aquele local onde a gente sente mais forte a presença de Deus. E neste momento recebemos as suas energias e fazemos o autopasse. O autopasse é aquele movimento que fazemos em nós mesmos, com as nossas mãos, em movimentos rápidos, retirando aquelas energias mais densas, energias deletérias mesmo, que acumulamos durante a semana, durante esse dia, devido às nossas afinidades ainda em desequilíbrios, que atraímos ou transformamos essas energias em energias menos produtivas. E em nome de Jesus, ela está sendo retirada neste momento, ou transformada. Graças a Deus. Agora imaginamos Jesus Cristo, nosso Mestre, lá no alto, com as mãos postas sobre todo o nosso planeta Terra. E nós recebemos dessa energia, e essa energia vai penetrando em todo o nosso corpo físico, perispiritual, nos envolvendo, fortalecendo os nossos centros de força, transformando o nosso campo energético, a nossa aura. Nós também geramos energias magnéticas que são utilizados pelos benfeitores espirituais em benefício daqueles que sofrem, no plano físico ou no plano espiritual. Somos energias, energia condensada ao nosso corpo físico. Graças a Deus. Agora dirigimos as nossas mãos àquela água que colocamos ao nosso lado para que ela se modifique, se transforme numa composição que vai servir de medicação àqueles que dela fizeram uso, promovendo aquela cura mais profunda, envolvendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, melhorando a nossa forma de ver a vida, de sentir Deus em nós, modificando a nossa forma de ver a natureza, despertando em nós a gratidão a Deus, a alegria de viver, a gratidão por estarmos nesta oportunidade reencarnatória. Graças a Deus, que a sua paz, Senhor, permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a todos, aqueles que quiserem abrir seus microfones, estejam à vontade. Hoje minha câmera aqui do notebook parece que deu um probleminha, eu não estou me aparecendo. Mas gratidão a todos. Muita paz. Deus abençoe. Com Deus. Com Deus. Boa noite. Boa Para todo noite, mundo. Alane. Paz. Dani. Paz. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigado seu por tudo. Marcelino. Deus Deus abençoe. abençoe. Cristiano. Obrigado a todos. Boa noite, Edilon. Boa noite. Boa noite, povo. Boa noite. Muita paz. Deus Boa abençoe. noite, Mariana. Boa noite, Francisca. Seu Maurício. Muita paz. Esse ano que se inicia daqui a pouco.
Odilon, como é que fica amanhã? Como é que a nossa ida amanhã vai?